Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4. Quem já achou, diga: eu sou pentecostal. Você não tem muita firmeza, não. O negócio é esse. Aleluia. Acho que alguns ainda não acharam. Quem não achou, diga: espere que eu sou pentecostal também. Aleluia. Capítulo de número 4, versículo 27. Evangelho de Jesus segundo Mateus. Lembrando, terça-feira, nosso culto de ensino. Queremos contar com a presença de todos. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, versículo 27, diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Vou repetir. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos na tua presença santa, doce, radiante, maravilhosa e poderosa, para te louvar, te engrandecer, te exaltar e na beleza da tua santidade te adorar. Pai, fala com o teu povo como tens falado, meu Deus, neste lugar. E a expectativa dos teus filhos é de ouvir a tua voz. Já te louvamos, te glorificamos e te adoramos e continuaremos assim a fazer. Mas nesse momento, o desejo, a expectativa é de ouvir a tua voz. Por isso, vem, Pai, e fala com todos. É o meu pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Segundo a tradição judaica, na sinagoga existia 3 cadeiras. Na sinagoga, que eram uma espécie de igreja, de congregação, que comportava de 100 a 150 pessoas, nela existiam 3 cadeiras. Uma que era para o príncipe da sinagoga, que era o pastor da igreja. Outra era para o pregador, quando era convidado ou quando se posicionava para pregar. Tinha a poltrona do pregador e tinha uma poltrona que ninguém se sentava nela. Nem mesmo o mestre da sinagoga, nem o pregador, ninguém se sentava nesta cadeira. A cadeira na qual se sentava o mestre era chamada de cadeira de Moisés. E Jesus Cristo disse: nela, na cadeira de Moisés, estão sentados mestres. Mas existia uma cadeira e ela ficava no centro. E ninguém ousava sentar nessa cadeira. Ninguém ousava nem se aproximar dessa cadeira, pois essa cadeira ela era reservada. Talvez você esteja pensando que era reservada para o senador tal qual José de Arimateias, ou quem sabe para o rei Herodes, ou para o imperador do Império Romano, o César, sentasse nessa cadeira. Não era para senador, não era para deputado, não era para prefeito, não era para governador, nem para o presidente. Essa cadeira era reservada para o Messias, aquele que a Bíblia diz que tem um título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cadeira era reservada para ele. Por isso ninguém podia se sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira tinha dono. E eu já abro um leque aqui para lhe dizer: se Deus te prometeu uma cadeira,
Se Deus te prometeu um lugar, se Deus disse que a cadeira é sua, o lugar é seu, ninguém vai se sentar. E se sentar, aleluia, o Eterno vai arrancá-lo de lá, porque o lugar já tem dono. Lembra de Davi? A Bíblia diz que Samuel vai até Belém para ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei de Israel. E chegando lá, ele manda trazer os mancebos, a começar do mais velho. Então veio Eliabe, o Abinadab, o Samar, o Natã, o Radai e o Ozen. Quando chega no sexto, aleluia, os moços, aleluia, não tem mais, perguntou Samuel. Aí disse Jessé: ainda tem um, eu tinha até me esquecido dele, porque ele é o menor de todos, aleluia. Ele é sem aparência, ele é pequeno, ele é franzino, ele não tem destaque, aleluia. Aí Samuel disse assim: mande chamá-lo, ninguém se sentará à mesa enquanto ele não chegar, porque tem uma cadeira reservada. Deu Eliabe, o Samar, o Abinadab, o Natã, o Radai e o Ozen, e nenhum deles se sentaram na cadeira, porque a cadeira tinha dono. Alguém pensou que ele não merecia a cadeira, alguém pensou que ele não tinha status para a cadeira, alguém pensou que ele não tinha capacidade para a cadeira, mas Deus não está olhando o seu status, a sua posição, a sua capacidade. Ele disse que a cadeira é sua, e quem quiser vai reclamar com ele, que é Deus. Aí lá estava a cadeira, e ninguém se assentava nela, até que um dia, aleluia, Jesus vai para a sinagoga, e nesta noite ele vai com vontade de pregar. Nesta noite ele está com uma mensagem, uma revelação, algo forte, e ele diz: eu vou pregar. E naquela época, que eles não prestem atenção, não se escalava alguém para pregar, se fazia um cartaz, não. O pregador da sinagoga era aquele que chegava com a revelação, mas ele tinha que chegar e logo se sentar na cadeira do pregador, porque assim, quando alguém chegava, alguém sabia que ele estava com uma palavra, estava com uma revelação. Aí vem Jesus e sentou-se na cadeira do pregador. Aí quem sabe alguém veio e disse: hoje eu quero pregar, hoje eu quero ser o pregador. Mas quando chegou, Jesus Cristo já estava na cadeira. Aí alguém olhou para ele e pensou: aleluia, será se esse rapaz prega? Será se esse rapaz tem unção? Será se esse rapaz tem palavra? E começaram a dizer: rapaz, eu só sei que ele sabe fazer cadeira, eu sei que ele sabe fazer banco, ele sabe fazer mesa, ele sabe fazer armário, ele sabe fazer guarda-roupa, cama e até caixão, porque ele não é o filho de José, o carpinteiro. Ei, alguém olhou para Jesus e o classificou como filho de José, se enganou. Ele não era o filho de José, ele não era o filho do carpinteiro, ele era o filho do rei dos reis, senhor dos senhores, é o filho do Altíssimo. Assim também, alguém olha para mim e olha para você e começa a me classificar e te classificar, achando que sabe quem sou eu, achando que sabe quem é você, pensando que você é o Zezinho da esquina, o Zezinho do trabalho, o fulaninho lá da rua. Não, está enganado Satanás. Ele é filho do rei dos reis e do Senhor dos senhores, louvado seja Deus. Aí lá está Jesus, chegou o momento de pregar. O rabi está preocupado, nunca ouviu pregar. A igreja está na expectativa, será se sai alguma coisa? O que será que ele vai falar? Aí ele dera o livro. Quando ele abriu o livro, ele abriu no livro do profeta Isaías, e lá está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas de salvação, pregar a palavra para os pobres, pregar a libertação aos cativos, vista aos cegos, aleluia. O Senhor está sobre para expulsar os demônios, fazer milagres e maravilhas. Quando ele terminou de fazer a leitura, ele fecha o livro, entrega ao mestre da sinagoga, se dirige à tribuna e começa a pregar e a revelar e a dizer: hoje essa palavra se cumpriu aos vossos olhos, hoje se cumpre essa palavra aos vossos olhos. Ei, talvez você entrou aqui preocupado, assustado, pensativo, mas hoje é dia de se cumprir palavra, hoje é dia de se cumprir promessa, hoje é dia de Deus decretar vitória, hoje é dia de Deus assinar bênção, hoje é dia de Deus curar, hoje é dia de Deus libertar, hoje é dia de Deus renovar, hoje é dia de Deus levantar, hoje é dia de Deus encher, hoje é dia de Deus batizar. Se você entrou aqui na expectativa
participa de ouvir a voz de Deus, Deus vai falar. Se você vem aqui querendo receber milagre, Deus vai fazer milagre, porque hoje a palavra vai se cumprir aos seus olhos e Deus vai operar, vai. Terminou ele de explanar a palavra. A Bíblia diz que ele vai e se senta. Quando ele se senta, o texto sagrado diz que os olhos de todo mundo se virou para ele. Aleluia. Na hora que ele sentou, mas foi porque ele disse que a palavra tinha se cumprido? Não, foi porque ele não se sentou na cadeira do pregador, que era a cadeira que ele podia se sentar, que ele era o pregador. Ele também não se sentou na cadeira do mestre, porque ele não podia tomar o lugar do mestre, do rabi da sinagoga. Aí ele vai e se senta na cadeira do Messias. Aí alguém se espanta e começa a indagar no seu íntimo e no seu pensamento. Quem ele está pensando que é para se sentar na cadeira do meio? Quem ele está pensando que é para se sentar na cadeira do Messias? Quem ele está pensando que é para sentar-se na cadeira do ungido? Porque pelo que eu sei, ele é o filho de José, é o filho de Maria, o carpinteiro. Você que está pensando enganado. Tem alguém que olha para Jesus e pensa que Jesus é um defunto que está na cruz ou no sepulcro. Não, Jesus já ressuscitou ao terceiro dia, já subiu ao céu, está à destra do Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que, como se fosse pouco, ele também tem todo o poder nos céus e na terra. Aí se levantaram querendo matá-lo, levaram até o despenhadeiro para empurrá-lo, derribá-lo de lá, mas a Bíblia diz que ele se saiu, passou pelo meio do povo, e ele disse assim: vocês vão dizer esse provérbio, médico, cura a ti mesmo, aleluia, porque o profeta não faz milagre, não tem honra na sua casa. Por isso eu vos digo, aleluia, que havia muitas viúvas no tempo de Elias, mas ele multiplicou o azeite lá da viúva de Serepta. Também existiam muitos leprosos na Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que foi curado foi Naamã, o sírio. Pois bem, venha comigo para a história de Naamã, lá no capítulo 5 de 2 Reis. A Bíblia diz que Naamã era general do rei da Síria, era um homem valente, era um homem de coragem, um homem determinado, um homem disposto. Só que ele tinha um porém, ele era leproso. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Deus dera vitória a Naamã. Deus fazia e operava maravilhas e dava vitória ao general Naamã. Aí a Bíblia diz que ele foi guerrear contra Israel, e guerreando contra Israel, ele leva cativo muita gente. Entre as pessoas que ele leva vai uma menina. Eu disse uma menina, talvez 12, 13, 14, 15 anos. Ela é levada, e chegando lá na Síria, ele a leva para sua casa, e ela vai ser auxiliar da esposa de Naamã. Vai ajudar a varrer a casa, vai ajudar a lavar o prato, vai ajudar a lavar roupa, vai ajudar a cortar, aleluia, verdura para sopa. Eita, coisa boa. Vai ajudar a cortar o frango, a tratar a galinha, vai ajudar, ela está lá ajudando. Mas aí a Bíblia diz que de repente, de uma forma não sei lhe explicar, ela percebeu que o seu senhor, o Naamã, ele é leproso, ele tem lepra. E quando ele vê a lepra do seu patrão, ele diz assim: oxalá, diz para sua esposa, que o meu senhor estivesse na presença do homem de Deus que está lá em Samaria. Se ele estivesse na presença do homem de Deus que está lá em Samaria, ele ficaria curado dessa lepra. Aí a esposa conta para Naamã. Naamã fica animado, Naamã fica feliz, Naamã fica satisfeito e vai procurar o rei. Disse: ó rei, eu trouxe uma cativa, uma jovem, uma adolescente, e ela me disse lá para minha esposa que lá em Israel tem um profeta, que se eu for lá conversar com ele, ele me purifica dessa lepra. Aí o rei perguntou: tu vai acreditar na palavra de uma menina? Tu vai acreditar na palavra de uma criança? Tu vai acreditar na palavra de um adolescente? Tu vai acreditar na palavra de um jovem? Aí o Naamã olha para ele e diz: eu acredito, rei. Mas por que tu acredita? Porque eu vejo que ela é crente, ela não anda que nem as outras andam, ela não fala o que as outras falam, ela não vai para onde as outras vão, ela é uma menina de oração, é uma menina que gosta de Deus, gosta da palavra, ela anda direito, ela não gosta de engano, de mentira, ela é crente. Eita! Então tá bom, você acredita no que ela falou? Então vou escrever aqui uma carta
e você vai até o rei de Israel, e lá ele vai lhe purificar dessa lepra, aleluia. Ele pegou a carta, louvado seja Deus, e se dirigiu até o rei de Israel. Ele não foi para a casa do profeta, ele foi para a casa do rei, louvado seja. Ele foi para o palácio, louvado seja Deus. Eu imagino que o rei da Síria pensou assim: ora, se Deus é na vida de alguém, deve ser na vida do rei. Se Deus é com alguém, Deus é com o rei. Se Deus, aleluia, usa alguém, deve usar o rei, porque o rei tem a melhor casa, o rei tem a melhor roupa, o rei tem o melhor salário, o rei tem o melhor carro, o rei é de tudo, é do melhor. Então com certeza Deus é na vida dele, aleluia. E se enganou, se atrapalhou. Quando chegou lá, foi para a casa do rei, palácio, muita prata, muito ouro, carro 0 quilômetro na garagem, tudo mais, tudo maravilha, aleluia. Aí ele pensou: Deus é com este homem, Deus está aqui. Aí entregou a carta. Aí quando o rei abriu a carta, o rei da Síria dizia assim: eu envio a ti o meu servo, e a minha ordem é que você purifique ele da lepra. Aí o rei de Israel disse: esse homem quer briga, esse homem quer problema. Por acaso eu sou Deus para dar vida e tirar a vida, para da lepra tirar a lepra? Aí o profeta Eliseu ficou sabendo da história. Aí passou um zap para o rei, aleluia. Mandou o mensageiro lá, não tinha celular, pai, tu é crente, tu está entendendo o que eu estou falando? Aí mandou o mensageiro lá, e o rei chegou lá e disse assim: ei, o Eliseu mandou dizer assim para o senhor: por que foi que o senhor rasgou a sua veste, rapaz? Por que foi que o senhor rasgou o seu vestido, aleluia? Manda ele vir a mim, e ele saberá, aleluia, que ainda tem profeta em Israel. Ei, deixa eu te contar um segredo. Eu sei que você está decepcionada, minha irmã. Eu sei que você está decepcionado, meu irmão, porque você já andou, já passeou, já foi aqui, foi acolá, e viu muita gente com nome de pastor, com nome de crente, com nome de pregador, com nome de cantor, e você se decepcionou. Mas ainda tem homem de Deus na terra, ainda tem mulher de Deus na terra, ainda tem moça de Deus na terra, ainda tem rapaz de Deus na terra, ainda tem igreja de Deus na terra, ainda tem homens e mulheres comprometidos com a palavra, e o projeto é pregar o evangelho do Senhor, aleluia. Deixa ele vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aí o Naamã foi, juntou a sua equipe, a sua caravana, e foi para a casa de Eliseu. Quando chegou na casa de Eliseu, deixa eu conjecturar aqui sem agredir a Bíblia, era uma casa de palapique ou de taipa, não era nem coberta de palha, nem de telha colonial, muito menos, era coberta de sapé. Ele, aleluia, tinha uma mesinha, um tamborete com 3 pernas, porque ficava escorado na parede para não cair. Eita, o fogão estava funcionando a boca, a geladeira já estava queimada, e era um processo complicado. Aí quando o general chegou e olhou para a casa de Eliseu, disse: não é possível que Deus é na vida deste homem, não é possível que Deus usa este homem, não é possível, não pode ser, nessa situação, nessa condição, não é, está enganado, aleluia, porque o Senhor não depende do local para operar. Lembra que quando os magos viram a estrela do Oriente, que era o sinal do nascimento de Jesus, sabe para onde eles foram? Foram para o palácio de Herodes, porque diziam eles: se nasceu o rei dos judeus, nasceu no palácio. Chegaram lá e perguntaram: cadê o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Aí o Herodes: não, aqui não nasceu nenhum rei, não. Onde foi que ele nasceu? Deve ser em Belém. Quando foram para lá, quando chegaram lá, acharam o rei dos reis e senhor dos senhores, não no palácio, não numa casa de mármore, de cerâmica ou de granito, não. Ele estava numa manjedoura, aleluia, dentro de um coxo, numa estribaria, lugar desprezado. Ei, Deus não está olhando o lugar, Deus não está olhando a condição, Deus está olhando se você está disposto a abrir a porta do coração e deixar ele entrar, para ele operar. Normalmente, aqueles que são grandões, poderosões, não dão lugar a Jesus. É por isso que Jesus às vezes não está lá. Aí você chega no lugar sem parecer, sem formosura, sem aparência, sem status. Aí você entra e sente a presença. Aí você entra e sente Deus. Aí você entra e contempla a glória, porque o Senhor não se revela pelo local, mas pelo aquele que dá lugar para ele operar. Será se tem. Aí a Bíblia diz que Eliseu chama o seu servo, o Geazi, e diz: vá lá fora e diga para Naamã que vá lá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. O Geazi saiu fora e disse: o meu senhor, o profeta, mandou o senhor ir tomar banho. Que conversa é essa? Não, o senhor entendeu errado.
É dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Se o senhor fizer isso, o senhor vai ficar purificado dessa lepra. A Bíblia diz que o Naamã ficou por aqui. Isso é o quê, velho? Eu sou o general, eu sou o cabrão, eu sou o grandão, eu sou o gostosão, bonitão, o poderosão. Esse profeta está pensando que é o quê? Que mora nessa casa de Tade com essa porta escorada aí, essa tramela com correia de pneu de trator, não veio me dar atenção. Ele está pensando que é o quê? Ele é só o profeta do Altíssimo, ele não é nada, mas o Deus dele. Aí voltou bravo, revoltado. Aí foi quando os servos dele disseram assim: meu senhor, se ele mandasse o senhor fazer alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Se mais lá na Síria tem um Farpá, tem um Arpana, são rio de água cristalina. Ele me mandou para o Jordão, aquele rio de água poluída, parece mais o Tietê, o Salgadinho de Maceió. Foi para lá que ele mandou ir. Porque o milagre não depende do lugar, depende de quem mandou ir para o lugar. Aleluia. Aí eu fico imaginando, sem agredir a Bíblia, isso pelo menos eu vou refrescar um pouquinho, estou com calor mesmo, vou lá dar 7 mergulhos. Para você vai ser só para refrescar o calor, mas para Deus vai ser para operar milagre. Para você vai ser só um alívio, mas para Deus vai ser vitória completa. Para você vai ser só um paliativo, mas Deus vai dar vitória plena. Aleluia. Para encurtar, ele foi lá e deu os 7 mergulhos. Quando ele levantou no 7º mergulho, meu irmão, parecia que estava com pele de bebê. Isso sem fazer cirurgia plástica, sem usar produto da Natura, da Avon, da Boticário e nem da Jequiti. Ficou com pele de bebê. Nesse rio lamacento, acho que é por isso que tem por aí uma moda que o povo joga lama para... Não funciona não, meu irmão, só funciona quando é Jesus que está no negócio. Quando ele se viu purificado, ele saiu da água e voltou para dar um presente a Eliseu. Eu fui pesquisar, meu irmão. Ele levou ouro, prata e muda de roupas. Não sei quantos talentos de prata, ciclos de ouro. E eu fui pesquisar. Se fosse na moeda de hoje, quanto seria? Sabe quanto seria se fosse na moeda de hoje um presente que o Naamã levou para Eliseu? Se fosse na moeda de hoje, em real, daria 21 milhões de reais. Isso é a conta mais básica. Tem deles que acham que passava de 62 milhões. Meu irmão, se eu tivesse, eu vou usar a palavra sorte, de ganhar 1 milhão hoje, eu estava tranquilo, porque eu colocaria na poupança, que é o que rendimento, talvez 0,5%, 1%, 0,5%, 1 milhão, iria render mais ou menos 25 mil. 1 milhão. Naamã levou no mínimo 21 milhões de reais, se fosse moeda de hoje, para dar de presente para Eliseu. Era tudo para Eliseu. 20 milhões. Eita, estou milionário. Vou mandar derrubar essa tapera. Vou mandar construir aqui uma casa bonita. Uma casa não, vou construir um palácio. Vou jogar essa bicicleta aí para Cobel e vou comprar um Camaro. Todo final de semana agora eu vou fazer churrasco. E não vou comer costelinha, fraldinha, não, é só picanha e colchão mole. Fazer compra na Shopee, na Shein. Aqueles paletó que às vezes eu compro um baratinho de 100 e pouco, quando eu chego de misericórdia, perdi o dinheiro. Era tudo de alfaiataria. Aí quando Naamã chegou com 20 milhões, disse: Eliseu,
é tudo para tu. Ele disse, é mesmo, eu não quero um centavo. Pode levar tudo, louvado seja Deus. Mas Eliseu, eu já tenho riqueza, eu já tenho tesouro, eu já tenho bênção, eu já tenho vitória. E qual é a minha bênção e a minha vitória? É a presença do Senhor, é a presença do Eterno. Ele vale mais do que prata, vale mais do que ouro, vale mais do que carro, vale mais do que casa. Quem tem a presença, Ramanamahas, Deremanahas. Aleluia, entenda o mistério. Não estou dizendo que você não vai batalhar, trabalhar, lutar. Não é isso não, entenda, eu estou falando do profeta. 20 milhões, não quero nada, vá-se embora. Quando ele está indo-se embora, a Bíblia diz que o Naamã vai até Eliseu e disse, bom, já que o senhor não quer nada do que eu trouxe, deixa eu levar alguma coisa daqui. Eu quero levar alguma coisa daqui. Tu quer? Pode ler, está na Bíblia, capítulo 5 de 2 Reis. O que é que tu quer daqui? Eu quero que o senhor me dê uma carga de barro. Aleluia. Ele estava trazendo no mínimo 21 milhões. Aleluia. E o que ele pediu para levar de Israel foi uma carga de terra, de barro, de argila, de massapê, barro vermelho. Pegou 2 jumentas e mandou encher e levaram uma carga de barro. Deixa eu contar um mistério para tu. O crente mais desafinado que tem na igreja, para Deus, ele canta melhor do que o Roberto Carlos. Porque o barro de Israel vale mais do que o ouro da Síria. Está entendendo o mistério aí, meu irmão? Então não te despreza, não te desvaloriza não. Fica aí com esse complexo de inferioridade. Eu não sou de nada, não presto para nada, não vale nada. Você que está pensando, aleluia. Mas eu sou de barro, mas está cheio de tesouro. Porque a Bíblia diz assim, temos por esse tesouro em vaso de barro. O vaso é de barro, mas o que está dentro do vaso, oh glória! Mas na verdade o Naamã queria aquele barro para quando chegasse na Síria levantar um altar para adorar o Deus de Israel. Este era o mistério. Mas eu vou concluir aqui a minha fala, só tenho ali 7 minutos, dizendo o seguinte: uma coisa que tudo que eu falei aqui foi só para dizer isso. O Naamã era leproso e a lepra incomodava, tanto que quando ele soube que havia possibilidade de ser curado, ele logo foi em busca da cura, porque aquilo lhe incomodava. A lepra incomodava, tirava a paz, a alegria, o sossego, o apetite, o sono, sei mais o que, de Naamã. E aquilo causava desconforto nele. Ele, um homem tão forte, tão valente, que era leproso. Mas o que me chamou a atenção nisso tudo foi que, mesmo ele sendo leproso, ele não deixava de ser valente. Mesmo ele sendo leproso, ele não deixava de ser valente. A revelação é a seguinte, ó. Tem horas que nós olhamos para nós mesmos e vemos dificuldades e queremos parar por causa disso. Não vou fazer porque eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho mérito, eu não tenho status, eu não tenho estudo, eu não tenho isso nem aquilo. Naamã não quis saber. Ele era leproso, mas não deixava de guerrear. E a Bíblia diz que Deus dava vitória à Síria através de Naamã. Por quê, pastor? Porque a lepra, aleluia, era um empecilho para Naamã, não para Deus. Porque o que é empecilho para você não é empecilho para Deus. O que é dificuldade para você não é dificuldade para Deus. O que é problema para você não é problema para Deus. Mas às vezes a gente vê problema onde não tem problema. Lembra daquela história? Diz que o vendedor de sapato, 2 foram enviados para a Índia para vender sapato lá na Índia para os indianos. Quando os 2 desembarcaram, entraram no saguão do aeroporto, que começaram a ter contato com os indianos, eles ficaram espantados. Por quê? Porque eles perceberam que os indianos andavam descalços. Aí um deles ligou para a família e disse: faz uma vaquinha aí, me arruma dinheiro porque eu quero voltar. Aqui não vai ter futuro não, o povo aqui não usa sapato não, o povo aqui vive tudo descalço. Foi um projeto falido, foi um negócio sem razão, não dá certo não. Vou-me embora, não vou ficar aqui, o povo não usa sapato. O que é que eu vou fazer no lugar que o povo não usa sapato? Vou-me embora, faz uma vaquinha aí, tira a passagem que eu quero voltar hoje.
Aí o segundo, quando olhou e viu todo mundo descalço, aí ligou para a empresa: aumenta aí a produção, bota o povo para fazer hora extra, faz sapato com força, porque aqui ninguém usa sapato e tem muita gente para vender sapato. Aleluia. O problema quem vê é você, a dificuldade quem vê é você, meu irmão. E se Deus é contigo nesse negócio, nesta peleja, não tem problema, não tem dificuldade, não tem porta fechada, não tem mar vermelho, não tem fornalha, não tem deserto, não tem Senaqueribe, não tem Nabucodonosor, não tem Herodes, não tem Satanás, não tem inferno, não tem demônio que impeça a Deus operar, porque eu irei adiante de ti, aplanarei o caminho tortuoso, quebrarei a porta de bronze e despedaçarei o ferro de ferro, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, aleluia, quem impedirá? Deus vai agir, Deus vai operar, aleluia. E fechando, eu tenho 4 minutos ainda, aí a gente fica de olho no relógio, é um negócio da beleza, aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Jesus fez a pregação lá em Cafarnaum, que o povo chiou, reclamou, ele disse assim: existiu muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã o sírio, nenhum deles foi curado. Isso significa dizer que aquilo que Deus fez através de Eliseu ainda não tinha feito através de ninguém. Ou seja, Deus fez uma coisa nova, Deus fez uma coisa espetacular, uma coisa nunca vista. E está na Bíblia, Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus ainda tem coisas grandes para fazer, Deus ainda tem coisa espetacular, maravilhosa e poderosa para fazer. O que está faltando é alguém clamar, o que está faltando é alguém para a brecha, porque se eu der lugar, se você der lugar, irmão, o que Deus ainda tem para revelar, o que Deus ainda tem para fazer, de hinos, de pregação, de revelação, você nem imagina. É só clamar e Deus vai fazer coisas grandes e novas que tu não sabe nem viste. Agora eu fico imaginando, meu irmão, que quando a notícia se espalhou e alguém disse assim: veio um leproso lá da Síria, um general, leprosão, era lepra de todo jeito. Rapaz, não é que ele mergulhou no Jordão e ficou limpo, ficou purificado da lepra. E a Bíblia diz que existia muito leproso em Israel na época do Eliseu, mas só foi curado Naamã. Menino, no outro dia, o que tinha de gente pulando no Jordão, o que tinha de gente, eu posso falar isso sem agradecer, o que tinha fazia fila, até naquele negócio do paralítico há 38 anos, que chegava um na frente, pronto, era mais ou menos isso. Tinha gente, meu irmão, tinha gente, só via gente pulando dentro do rio e saindo do mesmo jeito, pulando do mesmo jeito e saindo do mesmo jeito, pulando e saindo. Mas peraí, por que foi que ele pulou e saiu curado e eu estou pulando já de 7, eu já dei 21, eu já dei 49, que é 7 vezes 7, não deu nada, eu já dei 470, que é 70 vezes 70, e não deu nada. Por quê? Porque não foi Deus que mandou. Aleluia. Só dá certo quando Deus manda, só dá certo quando Deus está na frente, só dá certo quando Deus está na... E tu acaba com esse negócio, rapaz, põe Deus nesse negócio aí, tu vê se não vai acontecer um milagre. Vai, glória! Já nova luz